Boa tarde, pessoal. Eu aqui direto de novo, olha, deste lugar lindo. Hoje eu até ia gravar num lugar diferente, mas está muito calor. Tô aqui na varandinha, na casa dos meus pais, em Viseu, para quem não sabe, fazendo essa sequência de lives sobre o perdão, processo do perdão. Na segunda-feira, no domingo eu fiz uma live a falar sobre os 5 camadas, para que a gente vá fazendo um trabalho interno, né, para ir descascando a cebola até chegar de fato ao perdão. E são 5 camadas, vão ser esses 5 dias da semana, 5 lives sobre esse processo. Ontem eu falei sobre aprendizados, né, ao invés da gente focar no que a pessoa nos fez, no que nossas necessidades não atendidas da infância, focar nisso, nós focarmos no aprendizado. Falei sobre missão de vida, falei sobre quem somos hoje, né? A nossa história de vida é o nosso maior ativo. E que fazendo toda essa ligação, né? Que faz a ligação aí com o trabalho que eu faço, com a terapia dos esquemas do coaching emocional. Hoje vamos falar sobre o segunda camada, segundo passo, que eu vou falar sobre a autorresponsabilidade. O que é isso? Vamos lá. É uma escolha, né? Vamos lá. Eu acho que isso faz muita parte, é um dos principais pilares do coaching. Foi de fato o que me levou a apaixonar assim, muito pelo coaching logo que eu o descobri, coisa de 5 anos, quando eu iniciei todo o meu processo de mudança. Que é assim, ok, o que eu era muito vítima, né? Nós vamos hoje falar quem você quer alimentar. Você quer alimentar a vítima ou quer alimentar a autorresponsabilidade? E foi isso que foi assim o primeiro grande aprendizado, eu diria para mim, foi começar a mudar esse mindset em específico, né? Mas eu achava assim muito estranho, né? Poxa, mas então se eu não estou feliz hoje, tudo que eu construí hoje não é referente ao que não é sorte, não é azar, não é sorte, não é porque fui eu que escolhi, né? De novo aquelas coisas até da consciência quântica, somos coautores da nossa história. Sim, a verdade é que sim, né? Estamos todo o tempo a fazer escolhas e essas escolhas temos resultados. E eu acho que o segundo passo para você ir em direção a esse perdão é justamente... Oi, Cia! Minha xará, Simone Monteiro, cá de Portugal. É você focar onde você quer focar, no processo de vítima, no processo de se mergulhar no coitadinho, ou focar no que eu posso fazer agora de diferente, né? Mas, como todo conteúdo que eu trago, claro que não é tão simples assim, não é? Claro que eu não escolhi ser a vítima, é claro que ninguém escolhe ser a vítima. E aí eu faço o link aqui, claro, obviamente, mais uma vez, com como é que foi criado esse mecanismo de defesa na infância, né? Porque a vitimização nada mais é do que um mecanismo de defesa. Criado por quê? Porque necessidades não foram atendidas na infância. Necessidades de quê? Aí eu volto lá às minhas 18 lives, que estão todas direitinho aí, estão todas organizadinhas aí no Facebook, narrando nessas 5 necessidades básicas e universais de todos os seres humanos. Então, quando essas necessidades não são atendidas, vamos lá, de ser amado, sempre as 2 principais que eu venho trazendo, né? Ser amado e ser aceito. Quando as necessidades não são aceitas, o que a criança vai buscar? Mecanismos de fazer com que essas necessidades aconteçam, fazer com que receba, com que ela seja olhada, com que ela seja vista, com que ela receba mais proteção, mais segurança, mais carinho, e aí vai muito mudar de toda, né, de qual é a necessidade de cada um, né? Porque cada criança, é até bom, eu sempre falo isso, as 5 necessidades, não tem ser humano no planeta que tenha as 5 atendidas à plena potência, né? A como ela esperava, porque por vezes os pais davam isso tudo, mas pode ser uma criança que precisava de mais, então gera-se sim aquela sensação de que não foi atendido. E a vitimização nada mais é do que um mecanismo de defesa para ser olhado, para ser visto. Se eu me sinto um coitado, se eu me sinto que está tudo errado comigo, se eu sinto que eu acabo recebendo, não é? É uma coisa de sentimentos muito dolorosos, é muita dor que a criança sente. Para fugir dessa dor, vamos lá, a mente cria
cria a vitimização. Tem um esquema até, olha, nem tinha pensado, agora me lembrei disso. Um dos esquemas, que é a vulnerabilidade ao dano e à doença, que fala isso. De onde é que a gente vê hoje os adultos muito focados em doença? Provavelmente na infância, ficando doente, essa criança recebia muito mais carinho, muito mais cuidado. O que ela tinha necessidade de receber sem precisar ficar doente? Cuidado, carinho, afeto, preocupação. E ela precisou entender o que, se ficasse doente, recebia. Pronto. É o adulto que vai continuar trazendo esse padrão de que eu preciso ficar doente. Por quê? Porque assim eu recebo amor, porque assim eu recebo carinho, né? Então não é... E é por isso eu sempre gosto muito de falar isso, porque não é tão simples a gente assim, ok, agora a gente deixa simplesmente de ser vítima, continua fazendo, faz o que tem que fazer, anda, deixa de ser vítima. Não, não é assim, é um processo. É um processo que eu tenho que trabalhar para que, vamos lá, o que de mal aconteceu, quais foram os aprendizados? Quem sou eu hoje em função disso ter acontecido? Número 2, quem sou eu isso? E se eu olhar para esse fato, né? Vamos lá, numa camada mais superficial, onde o perdão precisa ser trabalhado mais superficial, algum amigo fez alguma coisa errado, alguma coisa mais simples, vamos lá. Qual a pergunta que você poderia se fazer? Né? Eu anotei aqui, porque eu preparei isso tudo agora. O que aconteceria exatamente se, ao invés de você acreditar que essa pessoa fez algo contra você, você acreditasse o quê? Que ela fez algo para você. Só troca essa palavrinha, não é contra mim, foi para mim. No que eu busco para mim, o que eu vou aqui já trazer alguma coisa? Autorresponsabilidade e buscar o que? Um aprendizado. Não vem rápido, não vem na hora. Eu venho vivendo esse processo há muito tempo, mas a gente tendo essa consciência de que a gente precisa passar exatamente por isso e que isso vai sim nos trazer algum aprendizado e alguma evolução para eu ser quem eu sou hoje, eu já entendo, ok, o que eu posso daqui aprender? O porquê que isso está acontecendo? O que ela está querendo me ensinar? O que ele está querendo me ensinar? Não é contra mim. O que eu aqui preciso ainda desenvolver que eu ainda me falta e não tenho? Né? E vamos lá, claro, se for a um nível de um processo de perdão mais profundo, que é o que eu trabalho muito, né? Que é justamente o trabalho com a criança interior, de fazer esse processo aí de necessidades não atendidas, trabalho com perdão pai e mãe, é de novo também a mesma pergunta. O que aconteceria com você se, ao invés de você focar, vamos lá, no mecanismo de defesa, na vitimização, nas necessidades que não foram atendidas na infância, e que hoje eu fiquei durante muito tempo esperando receber, estou ganhando coraçãozinhos, estou gostando disso, mais coraçõezinhos. Eu fiquei esperando há muito tempo, que a minha vida inteira, vamos lá, praticamente quase 45 anos, cobrando do mundo essas necessidades não atendidas, né? Porque a gente me fazendo de vítima, esperando receber do marido, do filho, do chefe, de outras pessoas. E aí o que aconteceria se você, ao invés de não esperar mais que essas necessidades venham a ser atendidas pelo outro, você passe a ser o responsável por atendê-las? E foi isso que fez toda a diferença e vem fazendo na minha vida. Eu agora posso fazer escolhas. Eu agora posso, eu própria, atender a todas, exatamente todas as minhas necessidades. E isso é uma coisa que eu venho construindo desde o meu divórcio, que quando você começa uma pessoa nova, né? Foi quando tá bom, agora quem eu sou? Não tenho a menor ideia. Começo a reconstruir. E eu posso reconstruir como se fosse aquela criança, de novo. O que a Simone gosta de fazer? Que agora não tem mais o marido para ir fazer com ela. E o filho, sei lá, cresceu. Também já não tem mais o filho para ter obrigações. O que ela gosta de fazer? E começo a entender o quê? Quem sou eu em termos das minhas escolhas, necessidades, valores, desejos. E aí eu começo, eu próprio, a suprir essas minhas necessidades. Isso é autorresponsabilidade, não é? Mas é claro, né? O processo de vitimização foi criado há muito tempo, né? Desse processo aí, que é um processo longo, que eu venho falando sobre o perdão, junto com esse trabalho de se livrar desse mecanismo, de você próprio
saber que é o responsável agora por suprir essas necessidades, tem um processo que também eu vou falar um pouquinho amanhã, mas ele está muito ligado a essa eliminação da vítima, que é um processo de aceitação. Quando eu deixo, porque quando você é vítima, tem muitas pessoas que se alimentam, é um padrão comportamental instalado, enraizado em você, era em mim. E eu comecei a entender, nossa, eu acho que eu sinto prazer me fazendo de vítima, sentindo dor, e a gente mergulha nessa dor. Então, o que é preciso fazer? Aqui um processo de aceitação. Aqui eu vou falar muito amanhã, que é a terceira camada aí, que é a aceitação e compaixão. A autocompaixão por quem eu sou. Por quê? E aí amanhã eu falo mais, senão eu já começo aqui a falar. Mas por que eu sou assim? Será que a criança escolheu, gente, a vitimização? A gente escolheu a dor. A gente escolheu fazer tudo não da melhor forma possível? Não. Aí, PNL, vamos lá, todos nós escolhemos sempre o melhor com os recursos que possuímos. Eu hoje faço melhor porque venho ao longo desses meus 5 anos de transformação cada vez desenvolvendo mais competências e habilidades e mecanismos e entendendo que eu posso ser diferente. Eu agora até comecei a rir que eu me lembrei que eu botei um vídeo hoje de manhã aprendendo agricultura. Eu até brinquei, né? Falei de coaching, desenvolvimento humano, entendo. Agora de agricultura, não. E a Paula até comentou, né? Já fartei de rir com o teu vídeo. E eu até, exatamente foi o que eu lhe respondi. Desenvolvimento de competências e habilidades. Então, a gente pode estar sempre aprendendo, não é? Coisas novas e buscando coisas novas. Deixa eu ver se eu falei tudo. Sair do foco dos sentimentos dolorosos, gasto de energia, exatamente isso. Gasto muito de energia quando a gente entra nesse processo de vítima. Você sabe por quê? Porque a gente fica com foco aonde? Um problema, não resolve nada. E sabe o que mais? Além da nossa frustração, a gente frustra muito o outro. Você sabe por quê? Porque o outro, por vezes, nunca se sente capaz de nos atender. A gente nunca está sempre em dor, está sempre, né, me vitimizando, sou coitadinho. Tinha um desenho animado, agora meio, oh céus, oh vida, né? Fica naquela vitimização, você acaba frustrando o outro. Você imagina os danos, né, disso tudo agora nos relacionamentos? Claro que são muitos, né? Eu quero ficar assim que a luz fica melhor, mas fica o sol na minha cara. Já está quase. Peraí, mãe, está acabando. E aí é isso. Falei, faltou isso aqui, exatamente. Só que, exatamente, na vitimização, o que é que falta? Eu entro em três emoções muito fortes. E aqui eu já entro até uma nova formação que eu estou fazendo de inteligência emocional. A vitimização me faz entrar muito aonde? No medo, na raiva e na ansiedade. Vamos lá, olha que coisa interessante. Onde a raiva, sempre onde a raiva, há um medo. Só que esse medo foi gerado aonde? De novo, lá na infância, nas necessidades não atendidas. Eu tenho medo de não ter proteção, de não ter segurança, de não receber todas aquelas necessidades. E aí começa a se gerar uma raiva. O receber ou não receber gera ansiedade. O que acontece ao longo de uma vida inteira gerando emoções, em cima de emoções, em cima de emoções? Eu tenho que trabalhar. Por isso que o processo com o perdão, ele é longo. Não basta, como é que eu vou... agora um primeiro caminho para trabalhar essa vitimização? Eu tenho que entender essa raiva. Por que vem essa raiva? O medo. Qual era o medo? Qual eram as necessidades que não estavam sendo atendidas? Né? Acabei esquecendo esse ponto aqui, importante. Então, por isso que é um processo. Eu venho trabalhando isso. Eu sentia muita raiva, muita. Eu não entendia por quê, mas era uma sensação, tipo, constante, fazia parte de mim, sem ter noção por quê. Claro que agora eu entendo. Frustro o outro, são as duas perguntas, e é isso. O mundo, a gente começa a cobrar do mundo. Anotei todos os pontos, porque ontem eu não anotei e me perdi um pouco. Segundo passo, autorresponsabilidade. Amanhã eu vou falar sobre a compaixão e a aceitação, nesse terceiro passo, terceira camada desse processo que é lindo. Eu vou repetir de novo, e estou repetindo direto aqui da fonte, de onde era a raiva, de onde eram as necessidades não atendidas, de muita coisa que eu venho trabalhando e que eu posso garantir para vocês é o processo mais lindo que vale a pena fazer nessa vida, porque a felicidade como ser humano está aqui, nesse processo. Deixa eu pegar o óculos que alguém escreveu alguma coisa. Oi, deusa linda, Mônica, Simone Monteiro, Mônica linda, você está aí. A Márcia também sempre comigo, Carla, Cristina, boa. Se vocês tiverem alguma dúvida,
Suas lives são muito valorosas. Obrigada, Si. É isso. Alguém me perguntou ontem, eu já morri de rir. Assim, você não tá de férias? Você não foi para ir de férias? Larga essas lives. Eu falei, eu não consigo. O que eu tô vivendo aqui eu tenho que dividir. É um pouco do que eu falei ontem, missão comigo mesmo, né? Eu fiz esse processo tudo comigo, o que, que eu quero, né? De missão da minha vida, encontrei e agora aí faz parte dos próximos níveis de missão que eu vou falar amanhã, com o próximo e com o mundo, né? Então eu não consigo ficar sem dividir isso tudo. Eu acho que eu poderia escrever, dividir depois, mas em loco, vivendo aqui, está sendo poderoso para mim também, faz parte do meu processo de cura e eu sou grata por quem está me ouvindo, porque é ida e volta, né? Me perdi agora, né? Recíproco. É isso, gratidão quem está comigo. Amei todos esses coraçãozinhos. Amanhã tem mais. Vou continuar postando um monte de coisas. Hoje tem um jantar de família gigante. Tivemos a fazer as contas agora, dá mais ou menos 28 pessoas. Olha, tá no outro papelzinho as contas até. Do número de pessoas. E é isso. Gratidão, gratidão também quem vai assistir depois. Qualquer dúvida, qualquer questão, estamos aí. E de férias, não tem férias, né? Tem amor quando a gente faz o que a gente faz. Beijo no coração de vocês. Beijo, Si, beijo, Márcia, beijo, Mônica. Renatinha, você chegou aí, coisa linda. Você também é linda, Márcia. Já tive a falar de você para minha mãe. Tem uma amiga que canta fado, pá. Vou mostrar teu vídeo para ela. Beijo no coração de vocês. Vamos lá que ela já está me chamando, que agora vamos andar. Nós andamos mais ou menos 1 hora todos os dias, porque é preciso andar, né? Porque aqui, casa de mãe, a gente só come, né? Pelo amor de Deus. Nuno, estás aí também. Um beijo, meu querido. Beijo na minha querida Ellen também. Beijo no coração de todo mundo. Daqui a pouco eu apareço de novo. Beijos.